Já estamos de regresso. Eu disse que ia ser muito breve o regresso o regresso daqui do nosso programa, a segunda parte do Sintonia de Ataque. Vamos falar de Taça Portugal, vamos falar de Liga 2 e de Liga 3, portanto muito para falarmos ao longo do nosso programa de hoje. Vamos começar exatamente pela Taça Portugal, onde tivemos resultados que marcam pela diferença. Vamos agora dar sim nota da terceira eliminatória completa. Os jogos Chaves 0, Benfica 2, Forno de Alcodes 0, Aves 7, São João de Ver 0, Famalicão 3, Alpendurada 3, Salvador 1, Rebordelo 1, Nacional 3, Espinho 0, Santa Clara 0, ganhou Santa Clara nas grandes modalidades, Covilhã 1, Nogueirense 0, União Leiria 2, Alverca 2, venceu a União Leiria nas grandes modalidades, Torriense 1, Oliveirense 1, ganhou a equipa do Torriense nas grandes modalidades, Bragança 0, Braga 1, Portimonense 1, Arouca 2, Académico Viseu 2, Gil Vicente 1, Celuricense 0, Futebol Clube Porto 4, Marco 0, Farense 3, Passos Ferreira 2, Sporting 3, FAF 1, Moreirense 0, Sandy Évora 4, Desportivo Olivais Moscavide 1, Santa Rosa 2, Rezende 0, Caldas 1, Mirandela 0, Ansan 0, Casa Pia 3, Sintrense 3, Rio Ave 2, União Lamas 0, Vitória de Guimarães 1, Vila Real 1, Tondela 5, Silves 2, Lutano 1, Comércio e Indústria 3, Vianense 0, Anadia 0, Marinhense 0, ganhou a Marinhense nas grandes modalidades, Amarante 1, Leixões 2, Mortágua 2, Portimonense 0, mas o Portimonense Clube, Vila Miã 1, Vila Caís 0, 1 de dezembro 1, Vila Fica Castelo Branco 1, venceu a equipa de 1 de dezembro nas grandes modalidades, Atlético 2, Felgueira 0 e o Belenenses 1, Estoril Praia 2. Daí os resultados todos, Missa Xaló, começamos por si, até porque depois temos aqui um adepto de Lourosa e um adepto de Lamas, portanto para dar depois espaço, porque queria saber, pedir uma análise completa àquilo que foi então esta eliminatória da Taça de Portugal, a terceira eliminatória, já vamos à quarta eliminatória, mas também ao mesmo tempo aproveitar para dar aqui uma nota de que jogos é que lhe saltam à vista para além daqueles que nós estamos normalmente mais atentos, que são as equipas do Distrito de Aveiro. Boa tarde. Boa noite, Filipe, boa noite aqui aos meus companheiros também do painel e boa noite para quem nos está a ouvir. A Taça de Portugal encerra em si próprio várias vicissitudes e vários pontos de análise. Eu tenho, obviamente posso dar aqui uma pincelada sobre os resultados, mas isso é o que salta à vista de toda a gente. Deixem-me separar, se me permitem, aquilo que eu penso que pode acontecer. Primeiro, as equipas que ganham e as equipas que perdem, isto é a verdade lá para Alice, a análise que as pessoas fazem. Depois as menções honrosas que advêm dos jogos efetuados. E há aqui, em particular, várias menções honrosas. Obviamente que o Espinho, e até passando aqui pelo nosso Burgo, aqui na nossa proximidade, o Espinho tem que ter uma menção honrosa, o Lamas tem que ter uma menção honrosa, portanto, em relação ao Lourosa era expectável, mas no fundo torna-se difícil, porque os jogos da Taça têm estas particularidades. Depois há um outro patamar de análise, que obviamente que temos aqui que falar de Moreirense, que é um FAF Moreirense, que também foi algo surpreendente, o Estrela da Amadora no Alpendurada também é outro jogo altamente surpreendente, ou se quiserem, houve taça, não é? Porque geralmente é assim que se fala, houve taça, e há também, claramente, o Gil Vicente. E eu até vou começar pelo Rio Ave, o Sintrense, mas pronto. Mas eu vou começar por aquilo que eram equipas, e permitam-me que leve o comentário e a análise para o campo daquilo que as equipas iam fazendo. E aquilo que era apresentado o futebol, para além dos resultados que se constatavam, aquilo que era a capacidade e a performance das equipas. E começo precisamente por um dos últimos que eu foquei, foi o Gil Vicente. Eu tive a oportunidade de ver o jogo na televisão e vi um Gil Vicente completamente antagónico àquilo que tem sido a normalidade, àquilo que tem sido até, no fundo, parabenizado por aquilo que era os resultados que estavam a obter, a qualidade do jogo, em que foi daquelas eliminatórias que não houve taça, porque muitas vezes os jogos acontecem, os resultados acontecem porque a bola não entrou, a outra equipa conseguiu ter a sorte, mas não. No caso concreto foi um Gil Vicente que foi derrotado pelo Académico Viseu e muito bem derrotado. Depois temos a questão do Moreirense, também outra equipa que tinha tido patamares exibicionais incríveis. Estava também tanto o Gil Vicente, na minha ótica, e acho que na maior parte dos analistas, o Gil Vicente e o Moreirense eram das equipas que no fundo não fazem parte daqueles quatro grandes que estavam a apresentar melhor futebol.
Sei que o Faf Moreirense é um jogo com contornos diferentes, não é só a questão do Faf ou da valia do Faf, que até nem tem estado a fazer um campeonato está a fazer um campeonato aquém das expectativas, mas há a questão do derby, aquilo é uma proximidade, é algo incrível. Mas, portanto, dando uma pincelada, e eu sei que o Filipe, e muito bem, vai querer também dissecar aqui muito mais com aqui os nossos adeptos fervorosos do Lourosa e do Lamas, há aqui uma nota para mim engraçada nestas 3 rondas já da Taça Portugal. Há 5 equipas que caíram da Primeira Liga: Moreirense, Rio Ave, Alverca, Estrela da Amadora e Gil Vicente, sendo que não me parece, com exceção do Moreirense, Estrela da Amadora e Gil Vicente e Rio Ave, não me parece que o Alverca seja assim uma coisa do outro mundo, até num jogo surreal, um jogo em que praticamente no descontos o Leiria estava a ganhar 2-0 e o Alverca consegue empatar 2-2, vai a prolongamento e depois perde nas grandes penalidades. Mas como nota final nesta primeira intervenção, e acho que e sim é uma nota importante de referir, 9 equipas da Primeira Liga já caíram até agora. Portanto, isto é... Desculpe, 9 equipas da Segunda Liga já caíram. 5 da Primeira e 9 equipas da Segunda Liga já caíram. Algo que surpreende, para além daquilo que são algumas equipas que continuam... Só ficam lá 6. A sobreviver. Na Segunda Liga só ficam lá 6. 6 não. Porque as equipas B não contam. As equipas B não contam, ficam 6. Só ficam lá 6. Também parece-me que também numa nota em relação aos grandes, acho que o Porto era bem esperado alguma facilidade. Estive em Passos Ferreira, a ver o Passos Ferreira Sporting. Não se nota a mesma vitalidade e a mesma capacidade do Sporting no campo do jogo, naquilo que é os momentos do jogo. Não há uma gestão. Eu sei que houve ali uma dupla de centrais que jogou para a primeira vez, o Eduardo Quaresma e o Delmonte, que estava completamente esgotado, porque voltou agora da lesão. Mas queria, mesmo para finalizar, a taça tem algumas particularidades interessantes. O Passos Ferreira aqui ainda não ganhou na Segunda Liga, né? Faz um jogo extraordinário. E eu queria, se me permitem, só divagar um pouco sobre aquilo que é o meu ponto de vista disto. Às vezes as pessoas olham para a taça e dá a sensação que é a salvação do mundo. A taça é a salvação do mundo. Quer dizer, o Passos Ferreira, se jogasse sempre assim, provavelmente não estaria na posição que está. Exatamente. O Académico Viseu agora ganhou ao Gil Vicente, se calhar também não estaria na posição que está. Como outras equipas provavelmente esperaram que a taça fosse a salvação de alguma coisa, e não é a salvação de nada. Nem aquelas equipas que ganharam, nem aquelas equipas que perderam. Não é na taça. Não é na taça que se pode tirar ilações. Até porque eu acho que tudo aquilo que acontece na taça, de bom ou de mau, tem que ser sempre não hipervalorizado, mas valorizado na medida certa. E, portanto, deixem-me só estes apontamentos. Obviamente que o Benfica, também sem grande qualidade, ultrapassou um Chaves que demonstrou inequivocamente, isso sim, que tem um plantel com uma grande profundidade, porque uma equipa que joga com o Benfica e que tem 7 alterações no seu 11 habitual e alguns dos titulares nem sequer entraram, é sinónimo de grande profundidade do plantel, coisa que também não é novidade para ninguém. Todos nós reconhecemos a grande valia e, portanto, num cômputo geral, acho que não me escapou grande coisa, a não ser que a próxima eliminatória também não há muita probabilidade de haver muita taça em virtude dos sorteios. Marta Teixeira, aqui uma análise à taça, como é óbvio, com atenção para este Lourosa 2 Rezende 0. Claro. Antes de mais, cumprimentar, portanto, o painel, cumprimentar-te a ti e às pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos e a ver-nos. Eu tenho muito pouco mais a dizer depois, portanto, enfim, de uma explanação de quem sabe analisar isto de uma forma séria e comprometida, porque traz o trabalho de casa bem feito, e eu concordo plenamente com aquilo que o Chalon aqui trouxe. Só queria fazer duas menções. A primeira, ao Alpendurada,
que de facto, na minha opinião, foi o tomba gigantes, portanto, desta eliminatória, da terceira eliminatória. Começando a perder o jogo 1-0. Claro, e não reforço mais com isso. Chamam-me a atenção, vibrei de certa forma, porque nestas coisas eu ainda sou pelos mais pequeninos, à exceção quando jogo. Mas pronto, queria chamar a atenção, foi de facto o Alpendurada, e a taça de facto é algo mais, quero dizer. A taça traz coisas incríveis, portanto, no jogo. Traz equipas de menor dimensão que superam-se, fazem jogos extraordinários e como disse o Jaló, claramente, portanto, e disse a uma equipa, o Passos de Ferreira, que eu vi na televisão e fiquei de facto agradado, não tanto pela exibição, portanto, do Sporting, que não foi a melhor coisa do mundo, mas também não foi nada de que me causasse sofrimento. Teria que acrescentar de facto aquilo que tu disseste, de que o Passos de Ferreira, se jogar sempre assim, de facto é uma equipa a nós termos em conta para a segunda Liga. Relacionado com o Lusitânia de Lourosa, e eu infelizmente não fui ver o jogo, tive um compromisso, portanto, uma prima minha que é freira e fazia 50 anos, teve que ir à missa ao domingo à tarde, às 3 horas da tarde, e sofri bastante, mas de qualquer das maneiras, portanto, enfim, o meu Lusitânia de Lourosa cumpriu a sua obrigação, ganhando. Já tive algumas informações de amigos que foram ver sem grande sofrimento, porque na segunda parte, na primeira nem tanto, mas que na segunda parte merecera a ganhar claramente, portanto, o jogo. Xavier, há muito tempo que não tinhas essa oportunidade de comentar o teu União de Lamas num ambiente de segunda liga. Nesta segunda parte, exatamente. Num ambiente pelo menos de segunda liga. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando, um minuto antes de começar o jogo, foi reviver as tardes de segunda liga, durante 9 anos seguidos que o Lamas lá teve, e quando vim estas equipas que trazem muita gente, e a semana passada dei aqui 2 exemplos, Setúbal e Académica, não me esqueço desses jogos, porque o Setúbal e a Académica encheram literalmente o estádio Comendador Henrique Amorim na altura, e em ambos os anos subiram, e num desses jogos o União de Lamas até ganhou a Académica. Jogava na Académica o João Tomás, e o João Tomás depois, nesse mesmo ano, em janeiro, vai para o Benfica. Foi pena, realmente é o tempo, falando apenas para já só do Lamas Guimarães, foi pena, porque só houve futebol até aos 15 minutos. A partir dos 15 minutos houve um combate entre 22 guerreiros que andaram ali a combater, a bola quase nem rolava, ou partes do jogo que a bola não rolava. E o União de Lamas, aquilo que eu costumo dizer, que os adeptos de Lourosa e de Lamas às vezes ficam chateados quando eu dou este paralelismo, mas eles são clubes parecidos, por isso é que são clubes rivais, são tão os opostos é que se atraem, aqueles que são muito parecidos, por norma há sempre picardias, e o Lamas é muito parecido, Lourosa nisso, é muito lutador. O Lamas foi muito lutador, foi uma equipa de combate, porque não podia fazer muito mais, e eu agora à saída, ao cruzar-me com o Sr. Carlos Silva, disse-lhe algo que não digo como adepto do Lamas, nem pela vontade que eu tinha de que o Lamas eliminasse o Guimarães, por muita vontade que tivesse. E eu acho que a União de Lamas foi mais prejudicial para o Lamas o tempo do que para o Vitória. Vou dizer porquê. O Vitória de Guimarães é aquilo que o Sr. Carlos de Silva disse aqui no programa passado. É um grande clube. É inacreditável como é que se traz 1000 pessoas com este tempo para o campo do Lamas, uma equipa da 4ª divisão, do 4º escalão. Eles trouxeram 1000 pessoas, é uma coisa impressionante. Cantaram do início ao fim, nunca assobiaram a equipa. Aquilo é uma coisa, é um clube, tem uns adeptos fora de normal, mas a jogar futebol, e o campeonato tem dado na minha opinião, essa indicação, é uma equipa banal da Primeira Liga neste momento. O Guimarães é uma equipa de meio da tabela para baixo. Eu não estou a ver como é que o Guimarães vai lutar pela Europa este ano, não tenho hipótese. Perdeu muitos jogadores importantes, o Tomás Andal, o Tiago Silva, quer dizer, isto causa moça, não é? É muito melhor que o Lamas, muito melhor que o Lamas. Não estou aqui também a colocar o Lamas num equilíbrio, mas foi pena o estado de terreno, porque eu senti que também, o Lamas também tinha ali alguns jogadores que, para além do espírito combativo,
podiam ter feito uma gracinha na taça, porque sentia-se que o Guimarães era uma equipa tensa. Eu senti isso na bancada, fiquei muito perto dos diretores e do diretor desportivo, o lateral esquerdo, o Rogério Matias. Fiquei ali muito perto e notava-se, na bancada sentia-se alguma tensão, e sente-se que o Guimarães é um clube um pouco instável também nessa parte. Estas bocas que houveram agora entre o presidente e os ex-jogadores não ajuda nada, e os adeptos de Guimarães, aquilo é o extremo, é para o 8 e para o 80, eles são adeptos assim, aquilo, eles são mesmo extremos. E fiquei feliz pelo meu colega de trabalho, porque o filho dele, fica para a história do filho dele que estreou-se na equipa sénior do Guimarães, no estádio Comendador Rica Amorim. Já lhe disse a ele que fica para a história do Rica, que é um menino aqui de Espinho, que estreou-se nos séniores do Guimarães no Comendador. Foi um bom ambiente, não foi só os adeptos de Guimarães que estiveram à chuva, eu não estive, mas os guerreiros lá dos Papatins do outro lado tiveram todo o jogo à chuva, sempre a puxar pelo Lamas. Foi bom reviver por isso, foi pena o estado do terreno, e o Lamas sai de cabeça erguida, porque bateu-se com uma equipa de 3 escalões acima, portanto está de parabéns por isso. Lourosa foi um resultado normal, pelos golos que vi nas imagens, foram 2 golos de bola parada, o que não é pelo Lourosa não ter feito o suficiente para ganhar, mas neste estado de terreno, foi um dia muito chuvoso, muito ventoso. Acredito que lá em Rebordosa, não é muito longe daqui, tenha estado também mau tempo, tenha dificultado muito Lourosa também no seu jogo. E o Rezende, claro, é uma equipa com mais um golo do Dylan, não é? O Dylan marcou um golo. O Dylan deve ser dos jogadores que eu conheço o que mais se aproxima em elevação ao Ronaldo. Eu não estou a brincar. O Dylan é capaz de saltar de uma forma incrível. Muito alto. E é muito alto também, isso ajuda, é muito mais alto que o Cristiano. Mas parabéns ao Lourosa, é o único clube do concelho que agora nos vai representar. Lamentar o resultado do São João de Ver, não era obrigação para o São João de Ver, obviamente, e elimina, porque assim, se eu acreditava um bocadinho lá, mas pela instabilidade do Guimarães, o São João de Ver não defrontou uma equipa qualquer. Acho que o Famalicão é uma excelente equipa do nosso campeonato. Não fez na taça o que o Gil Vicente e o Moreirense fizeram ontem. O Gil Vicente e o Moreirense foram completamente a antítese do que tem sido no campeonato. Portanto, o Famalicão não, provavelmente deverá ter, eu não fui ver o jogo, mas poderá ter tido encarou o jogo de uma maneira mais séria, se calhar. Eu não quero dizer que o Gil Vicente e o Moreirense não o fizeram, mas o Gil Vicente e o Moreirense tinham a obrigação de ganhar. O Rio Ave não me surpreende tanto, e o Estrela da Amadora, o Tomba Gigantes, porque no campeonato também não têm feito grandes exibições, que o Estrela da Amadora até já trocou o treinador. Os grandes, tudo normal, um bocadinho de surpresa pelo Passos de Ferreira, que não ganhou este ano, ter levado o jogo a prolongamento. Fiquei um bocado surpreendido, não vi praticamente o jogo todo, mas fiquei surpreendido e acreditando no Mr. Chaló, que esteve em Passos de Ferreira. Realmente o Passos de Ferreira faz o que faz contra o Sporting, tem a obrigação de estar melhor no campeonato, mas às vezes a taça há estas coisas. Dar os parabéns ao Arouca, que é a par de Lourosa, penso que vão ser os únicos representantes do Distrito de Aveiro, porque o Oliveirense perdeu em penaltis em Torres Vedras, e os restantes infelizmente caíram. O Anadia também caiu. Nos penaltis. É só o Lourosa e o Arouca. Portanto, de resto, tudo normal. Porto, vitória normal, e o Benfica a jogar mal também lá passou. Boa noite a todos, aos meus colegas aqui no jogo, a ti. Mas antes de até começar a dar a minha opinião sobre os jogos, alertar o Xavier que nós somos ouvidos por muita gente e que podemos ser acusados de machistas, porque o Feirense continua na taça. Okay. E isso pode ser um problema. É verdade, não, é verdade. A igualdade de géneros é verdade. É uma discussão que está... Estava a falar no... E isso pode ser realmente, para quem nos estiver a ouvir amanhã, e o Filipe tem que depois levar com isso, e até podem fazer aqui alguma queixa ou alguma... Então, se me permite, estes dois à parte para você depois continuar a seu análise, só fiquei com pena de uma coisa do meu Lamas. É que ainda por cima fomos arrumados para um golo a Porto, que isto agora está na moda, estrobar os guarda-redes, meter-se à frente dos guarda-redes, não deixar os guarda-redes fazer o seu papel. Falando da Taça de Portugal masculina, falando da Taça de Portugal masculina, okay. Até porque o Feirense não tem futebol masculino, se tem o Cruz, tem Feirense futebol sado, portanto ainda não foi arrumado nem no masculino Feirense, ainda nem no masculino foi arrumado.
O Portimonense, por acaso, já foi. Os dois. Foram os Não, dois. este agora, o Portimonense. O Portimonense, só existe também o Portimonense. É verdade. Também já foi. Esse já foi. Bom, falando, não houve muitas surpresas aqui pelas nossas bandas. O Lourosa ganhou bem. Não havia grande discussão. O São João de Ver e o União de Lamas, com maior ou menor dificuldade dos seus adversários, passaram à próxima eliminatória. Parece-me que mais dificuldade para o Vitória do que para o Famalicão. Não sei se estarei, porque eu não vi os jogos. Foi pelo que li, pelo que li e pelo aquilo que fui falando com alguns amigos que foram ver os jogos. Acho que em Lamas foi realmente, também o tempo não estava bom, o campo também não, e isso beneficia sempre as equipas mais fracas. Mas foi um dia de festa em Lamas. E foi de certeza também um dia de festa em São João de Ver, porque se jogar com uma equipa da primeira divisão não acontece todos os dias, e por isso, sendo os jogos da taça, não aconteceu taça em São João de Ver e em Lamas, o que é pena para nós, porque poderia depois, entretanto, aparecer outras equipas e poder-se chegar mais longe. O Lourosa vai agora ter um jogo também dentro do género deste, mais difícil. Joga em casa, infelizmente ainda não é na sua casa, é com o Torrense, uma equipa do nosso campeonato. Vai ser mais difícil, mas o Lourosa tem todas as hipóteses de se manter na taça e ir mais longe. Agora é os 16avos de final, e se ganhar já vai para os 8avos, portanto já só ficam 16 equipas. E é sempre bom para o Lusitânia de Lourosa. Os teus grandes devem passar. Em relação aos grandes, nada a dizer. Uns mais difíceis, outros menos, passaram. No resto houve aí uma outra surpresa, o Sintrense, o Alpendurada e outra qualquer. O Jornal da Bola fala em quatro tombas gigantes, incluiu o Passos Ferreira, mas foram só 3, salvo erro. Eu nem sei quem foi a outra, foi o Alpendurada, o Sintrense. O Leiria eliminou o Alberca. O Leiria também. O Académico E o Viseu que arrumou o Gil Vicente. Foram 5 equipas da Primeira Liga que caíram. 5 equipas. E não há muito mais a dizer sobre a taça. Vítor, o que é que falta dizer, sendo que o São João de Ver foi eliminado por um primeiro divisionário pelo Famalicão? Sim, boa noite a todos, os meus colegas, de Filipe, aos ouvintes. Peço desculpa por ter chegado atrasado, mas compromissos profissionais não me permitiram chegar mais cedo. Sim, os colegas, já fui ouvindo também pela rádio o que é que os colegas estavam a dizer e não há assim muito mais a acrescentar, apenas falar um bocadinho do São João de Ver, que foi efetivamente um dia de festa em São João de Ver, muita adesão do público, uma presença de adeptos adversários mais ou menos dentro daquilo que era expectável, 400, 500 adeptos, e portanto, uma tarde boa em termos de temperatura, ao contrário de ontem ser um dia que afastou muitos adeptos dos estádios, porque está de facto muito mau tempo. No sábado estava muito bom tempo e foi uma festa, ajuda. Para o São João de Ver era uma oportunidade de reviver aquilo que aconteceu há 30 e tal anos, em que o Nicolau, no tempo, jogador de São João de Ver, jogou contra o Famalicão. Agora o filho, no jogo seguinte, contra o mesmo adversário, o Léo K, joga também contra o Famalicão para a taça. E, portanto, também tem esse lado. Em São João de Ver reconquistou-se algumas memórias daquele tempo, com o México, com o Nicolau, com o Serginho, que nessa altura tinham jogado pelo São João de Ver. E foi uma boa tarde de encontros, de festa. Em termos de jogo, a primeira parte foi uma primeira parte muito equilibrada. O São João de Ver a disputar o jogo. Mas pronto, depois no intervalo, certamente o treinador deve ter puxado as orelhas aos jogadores do Famalicão, diz assim: nós somos Primeira Liga, nós estamos cá para disputar e para ganhar. E eles, em poucos minutos na segunda parte, fizeram 2 golos e acabou as nossas esperanças. De qualquer modo, a equipa bateu-se,
Foi bom esta experiência de jogar contra uma equipa da Primeira Liga, para a história daquela equipa, daqueles jogadores, do treinador, foi uma experiência muito boa, que ficará para sempre na memória deles, aqueles que eventualmente não almejarem ou não conseguirem atingir aquele patamar da Primeira Liga, terem jogado para a taça com uma equipa que tem feito um caminho extraordinário nos últimos anos de elevação de patamar. Quanto ao resto, fiquei feliz por ver o João Vítor a marcar um golo contra o Sporting, um ex-jogador de São João de Ver, e portanto foi bom vê-lo a marcar, não por ser contra o Sporting, mas por vê-lo a marcar. Só não percebi porque é que ele ainda está emprestado do berço. Pois não sei, não sou agente do jogador. É mesmo uma confusão. Eu posso explicar. O Berço é um clube, é um marco, que foi um antigo colaborador do António Teixeira. Sei. Portanto, é o dono do Berço. E então, como dono do Berço, a única maneira que tem de ter os jogadores e ficarem presos está a fazer com o Berço aquilo que o Grêmio Anápolis, o António Teixeira fazia com o Grêmio Anápolis. Portanto, os jogadores estão mas lá. o que ele ganha? O que é que ele ganha com isso? Nada. Tem ali os jogadores. Só o Passo Ferreira. E antes o São João de Ver pagava ao Berço, e a Académica também, pagava uma taxa de Era a mesma coisa que o senhor pagava ao António Teixeira. Está bem. O senhor pagava ao António Teixeira porque ele mandava-lhe uma fatura do Grêmio Anápolis. Mas mandava da comissão do dele. Do escritório dele, mas aí para a faturação, e até há alguns problemas agora que vão advir isto, talvez, nesta altura, mas a questão é que a maior parte das pessoas que estão no agenciamento de futebol, com os tubarões dos agentes de futebol, se não tiverem um clube, não conseguem prender os jogadores. Por isso é que começou e, a criar. portanto, Os achados começaram por causa disso. E esta é a forma que tem de ter os jogadores. Sim, mas vende o jogador. Mas fazem quanto é que vale o jogador? Mas tu sabes melhor do que eu, pelo menos, que a estratégia do dono do passe desportivo dele pode ser, ou do passe económico dele pode ser: vou-te meter no passe, vais continuar a valorizar e um dia vais ser vendido por um valor completamente diferente. Mas pode perder a oportunidade. Certo, até porque o contrato não é vitalício. O contrato acaba. Certamente, mas se quem detém os direitos económicos do João Vítor e dos Joões Vítores que existem no futebol, é porque existe ali um potencial de crescimento e valorização comercial e, portanto, vais para o Passos, depois... Até que, repare bem, o empréstimo do João Vítor já tem 4 anos quase. A Académica foi emprestado para o Berço. Veio do Berço, veio outra vez para... Agora veio para o Passos. E a questão foi, mantém-se, Porque porque ele está a pensar, o dono do passe está a pensar que ele vai valorizar à frente. Mas, entretanto, o contrato acaba. Já se está a falar em 3 anos, e é verdade. Quer dizer, se ele fez um contrato de 4, acaba este ano. 5 ou 6. Mas, por exemplo, 6 não pode fazer. Mas sempre é mais do que agenciamento. Mas eu acredito que haja um pagamento de uma taxa qualquer, porque senão não faz sentido. O António Teixeira, é verdade, cobrava aos clubes onde vinham os jogadores uma verba, mas era uma verba, normalmente era mas atenção, ele cobrava essa comissão, mas independentemente do jogador, vinha para o clube por empréstimo sempre. Não foi nesse, nunca veio por empréstimo. Não foi no seu caso, se calhar. Eu também nunca fazia mais do que 1 ano, porque é preciso ver. Não, porque é um empréstimo. Geralmente, pronto, mas isso são questões que não tem nada a ver com a taça de Portugal, nem com o São João de Ver. E nem com aquilo que os adeptos querem saber. E portanto. Os adeptos às vezes querem saber dessas coisas. Certo, mas já estamos aqui a engonhar muito e o tempo está a passar. Pronto, mas de facto fiquei feliz, porque fico sempre feliz quando um ex-jogador de São João de Ver tem a sua performance desportiva de alto nível e João Vítor fez um bom golo à ponta de lança. Em relação aos resultados, não há assim nada mais extraordinário, além daquilo que os colegas já falaram. Permitam-me só então dar nota que já sabíamos o enquadramento da próxima eliminatória da Taça e temos nesta altura 13 equipas da Primeira Liga, 6 equipas da Segunda Liga, 6 equipas da Liga 3
6 do Campeonato de Portugal e ainda há um resistente dos distritais Distritais, do Algarve. Silves é o único Silves, representante. Que vai jogar com o Farense, comigo. Vai jogar com o Farense. Exatamente, portanto, dizer só que Lourosa recebe então a equipa do Torriense e a equipa do Arouca vai ao terreno do FAF, no que às equipas de Aveiro diz respeito. Temos que avançar. Só para terminarmos, a Taça Portugal costuma ser, foi uma eliminatória de tombas gigantes, e se me permitem, eu não me estou a dar animal, não me estou a meter contigo, Vitor, e foi uma eliminatória de tomba treinadores, que foram 2 pelo menos que caíram com a Taça Portugal. O Paulo Mendes no Marco e Para mim, honestamente, não faz qualquer tipo de o sentido Pedro Lomba no seu jantar. ser despedido um treinador, se é pelo resultado desportivo, por favor. Ou seja, João de Ver e o Marco tinham uma obrigação de ganhar ao Famalicão e ao Farense, respectivamente, equipas da Primeira Liga. Não faz sentido, é uma crítica construtiva que faço, mas acho que é descabido completamente se é pelo resultado desportivo que advém da Taça Portugal. Nós ainda aqui há 3 semanas o Mr. Chaló elogiava bem o Marco, que era uma das equipas que ainda não tinha sofrido golos, não tinha marcado, mas também tinha sofrido, quer dizer, não estou a ver o Marco a fazer assim um percurso, e eu também falo, obviamente, pela amizade que tenho pelo Paulo Mendes, e que rapidamente encontro trabalho, porque um treinador, se há coisa que não gosta é de estar parado, sem trabalhar. O que podemos também falar é que este fim de semana, e agora avançando, tivemos 2 jogos da Liga Portugal 2, o Futebol do Porto B 1, Marítimo 0 e o Penafiel 1, Feirense 2. Rodrigo, vamos começar por estes 2 jogos, portanto a análise aos 2 jogos com especial atenção para a vitória, digo eu, importante do Feirense no terreno de Penafiel por 2-1. Grande resultado para a Taça de Portugal, para o Feirense. Antes quero muito mais importante para o Feirense, porque está numa luta pela não descida de divisão, somar pontos no campeonato do que a Taça. Se eu disse isso muitas vezes, agora com esta situação reafirmo e muito mais satisfeito por esta vitória, muito importante. O Feirense voltou aos seus tempos que nos agradava. Ainda hoje, para quem de direito, mandei uma mensagem, exatamente, porque já havia alguma contestação ao treinador, já havia alguma contestação, já andávamos todos céticos sobre a real valia do Feirense. Continuando céticos, devemos de dar o benefício da dúvida a quem, quer nos primeiros jogos do campeonato, que, com jogadores jovens, com jogadores que a maioria deles não conhecem a segunda liga, com jogadores pouco conhecidos, conseguiu pôr o Feirense a jogar um bom futebol. Tivemos aqui 3 jogos muito miseráveis, para não dizer outra coisa, e fomos a Penafiel e fizemos não foi só o caso de ganhar, ganhámos e voltámos aos bons velhos tempos, fizemos um grande jogo, somámos 3 pontos muito importantes para a nossa luta da época. Vamos agora receber o Benfica, temos mais 3 pontos, mas também temos mais um jogo. Era importante, para que este resultado fosse importante, ganharmos ao Benfica. Só dar nota que é uma antecipação da jornada 9. Na casa do Feirense, o Futebol do Porto é a antecipação da jornada 8, que é a próxima jornada então que se disputa já este próximo fim de semana. Francisco Chaló, o que é que tem a dizer relativamente destes 2 jogos, com especial atenção para a vitória do Feirense? A vitória do Feirense ainda foi mais importante depois da vitória do Porto B. Tanto que jogou antes, o Porto B ganha ao Marítimo de manhã. Algum resultado algo surpreendente, com um reforço também significativo dos jogadores do plantel principal, onde fez uma exibição também segura contra um Marítimo que teve algumas dificuldades, também o tempo não ajudou. O Feirense teve, com o castigo da Liga de Gabriel Costa e com a saída do russo do Ponta de Lança, o Feirense colocou o Dúmbia, jogou já num esquema diferente, colocando o Dúmbia na posição que, na minha perspectiva, é uma posição dele, e fez um jogo muito competente. Obviamente que o tempo também foi horrível, mas foi horrível para uma e para outra equipa, mas foi o Feirense que entrou, teve a felicidade também de marcar muito cedo, marca 2 golos também, com origem bola parada, mas com pontapés de ressaca bons, mas no cômputo geral foi sempre uma equipa que esteve muito mais estável e principalmente teve algo que nos últimos jogos
da mesma maneira que estávamos a falar no início, que era um Feirense com muita garra, com muita intensidade, que deixou de ter essa intensidade a partir de uma certa altura, foi um jogo em que entrou logo determinado e depois com os golos ainda mais vontade e mais determinação a equipa teve. E foi sempre uma equipa contra um Penafiel que teve sempre dificuldades de se encontrar perante o adversário, em que o Feirense esteve em toda a linha, na minha perspectiva, muito bem. E volto a dizer que é um resultado muito importante, até porque o Porto tinha já vencido, e já falamos aqui, já afloramos essa situação. Portanto, numa antecipação da jornada, nada de melhor de colocar pressão sobre os adversários, estando até nesta altura, à condição, obviamente, mas está nesta altura a 3 pontos do próprio Marítimo, né? Que também esse já jogou, também a sua jornada antecipada. Portanto, é uma jornada amplamente positiva, na minha perspectiva, não só pelo resultado, mas também pela maneira como se apresentou num campo difícil, perante uma equipa que vinha de 2 vitórias consecutivas com este novo técnico. Vítor, as duas jornadas, não são 2 jornadas, são 2 jogos que antecipados do dia de ontem. Olha, em relação ao Porto, efetivamente foi uma importante vitória, porque nós conquistamos neste jogo a primeira vitória do campeonato, nós, Futebol Clube Porto B. Agora só o Benfica e o Passos é que não ganhar. E portanto foi uma vitória importante para esta equipa. E creio que isso poderá dar ali alguma motivação. Em relação ao jogo do Feirense, eu salientava, além daquilo que já foi dito, o discurso do Ricardo Costa no final do jogo, dizendo que é uma equipa muito jovem, aquilo que o Rodrigo dizia há bocadinho, uma equipa muito jovem, jogadores que vêm do 3º e 4º escalão, alguns deles miúdos com 18, 19 anos, e que o objetivo do clube é a manutenção na segunda liga, mas que vão disputar jogo a jogo e, portanto, que querem naturalmente disputar, mas nem eram os piores, também não são os melhores, mas efetivamente ali a colocar resfriar um bocadinho os ânimos daqueles que, vendo um jogo que foi claramente de sentido único do Feirense contra o Penafiel, mas a resfriar ali um bocadinho o discurso. E, portanto, parece-me uma atitude muito inteligente do Ricardo Costa. Mas o discurso que os feirenses estão a pensar por aquele resultado que vão ter. Poderia um ou outro feirense achar que foi um jogo tão bom do Feirense, que poderia haver depois destes 3 jogos tão maus, acho que não há ninguém que depois de um jogo bom já acho que agora é que vai ser. Neste momento há condição, o Feirense está em 6º lugar. Eu posso até dizer que em 6º lugar, por acaso, isto no início do campeonato, a variável é muito mínima. Eu posso dizer que os sócios do Feirense, ou os adeptos do Feirense, criticaram as declarações do treinador no fim. E eu defendi-as, e até tive cuidado de dizer a alguns que eles não estavam corretos, porque o homem tem empenho. Então, e eu também acho que esteve bem. Ora, o futebol é democrático, cada um pensa como pensa. Claro, exato. Eu acho que o Ricardo Costa esteve muito bem, porque pode haver algum adepto que seja um bocadinho mais distraído e que não saiba ao pormenor qual é a constituição daquela equipa, e portanto ele vem de alguma forma resfriar o ânimo, mas mantendo a convicção plena de que vai lutar de jogo a jogo. Portanto, eu salientaria esse jogo importante do Feirense, o resultado muito importante fora. Sabemos que este Penafiel não é um Penafiel de nota artística, que foi na época passada, sobretudo na primeira volta, mas ganhar fora sempre uma vitória fora e portanto, está a construir uma equipa, e foi isso que o Ricardo Costa quis falar no final do jogo. Mário Teixeira? Olha, eu antes de abordar, portanto, estes 2 jogos da segunda Liga, gostava de acrescentar algo sobre a história do jogo do Famalicão com o São João de Ver. Tempos idos, se calhar há 2 anos, eu disse aqui e fiz até a pergunta ao Filipe, quando é que o São João de Ver tinha jogado, com quem é a primeira vez a Taça de Portugal. E eu disse aqui rapidamente que provavelmente tinha sido em 86, 87 e depois não se chegou a conclusão nenhuma. Então, para acrescentar à história, eu penso que não vou errar, mas tenho dúvidas aqui sobre mas não importa. É a equipa que jogou, foi o João, o Rui Manuel, o México, o Alcides e o Rufino.
o Beto Coelho, o Manel Carneiro, o Marrolo, o Mário, o Nicolau e o Serginho. E o treinador era um senhor chamado Américo Fontes Teixeira. Muito bem. Sobre os jogos, o Feirense é uma vitória que é de facto maravilhosa nesta altura do campeonato. Eu tenho pena, porque eu estou dividido entre dois amores. Por um lado eu queria que o Porto se safasse, por outro lado já estou a ver, portanto, enfim, não é só o Lourosa, eu acredito que o Lourosa não vai passar por aí, mas vamos ainda ter que sofrer muito. Mas vejo o Feirense, provavelmente, e o Lourosa arrasca exatamente sobre aquilo que nós temos dito aqui sobre, portanto, as equipas B. O Porto e o Benfica, de repente, portanto, enfim, isso viu-se ontem, que eu vi o jogo na televisão, já vi jogar, portanto, o guarda-redes, que era o João, já vi jogar o Martim Fernandes, o Alarcón, pronto, uma série de jogadores que, quer queiramos, quer não, acrescentam, de facto, muita qualidade àquela equipa que andava pela hora da morte. Para terminar... Segundo o presidente André Vilas-Boas, também bastante castigado pelas arbitragens. Eu nunca falo de arbitragens. Sim, mas é só para também... Certo, Tem que apresentar mais um castigo a algum jogador do marido. Eu com toda a franqueza não entro por aí, porque, pronto, as arbitragens são um caso muito sério. Só para acrescentar que não concordo em nada, mas em nada mesmo, com o duplo sorteio da Taça de Portugal. Retira a ansiedade e aquele nervosinho miudinho das equipas, portanto, que estão sempre à espera do Porto, do Benfica ou do Sporting jogar uma eliminatória em que já sabem, de facto, com quem vão jogar, retira-lhe, portanto, esta... como é que eu ia dizer? Não, a magia da taça. De facto, na minha modesta opinião, não concordo em absoluto com o duplo sorteio. Humberto Teixeira, não sei se quer só acrescentar mais algum ponto. Não. Tá. Passamos então para o Xavier para fecharmos esta ronda. Ora, antes de ir ao Feirense e de falar aqui de uma situação que estou mais à vontade para falar do Feirense, realmente foi uma vitória importante para o Porto B. Eu vi um bocadinho do jogo na hora do almoço e quando olhei para o Andorinha disse assim, como é que é possível este rapaz estar a jogar na segunda liga? É um guarda-redes, pá. Custa ver sinceramente ver o João. Foi para o Porto para jogar agora. Eu acho que ele foi para o Porto, sinceramente, eu acho que o Porto estava a pensar em vender o Diogo Costa e ia ficar o Cláudio Ramos e o João. E o Diogo Costa acabou por não ser vendido e agora tinha ali 3 grandes guarda-redes, porque o Cláudio Ramos, o que é certo é que ele quando joga nas taças tem provado que também tem valor, e tem valor, e é um excelente guarda-redes. Mas a mim custa-me particularmente, porque acompanhei um pouco da formação do Andorinha, porque ainda se cruzou com o meu primo Ruben Neves, e custa-me ver um jogador daquela qualidade na segunda liga, com todo o respeito pela competição e com todo o respeito pelo Porto B, os guarda-redes que estão no Porto B, não tem nada a ver o Porto, custa-me ver isso. E, de facto, está-se a provar aquilo que nós andamos aqui a dizer há muitas semanas. A verdade, as equipas B, na minha opinião, estão a mais na segunda liga, que joguem o campeonato lá do Sub-23, que se fiquem só com uma equipa, porque isto desvirtua a verdade esportiva. Porque o do Porto faz 9 pontos nos próximos 4 jogos e daqui a 4 jogos já não precisa de ir lá o Andorinha, nem o Alarcón, nem o Martim Fernandes, e a equipa que vai jogar contra esse Porto B e provavelmente vai ganhar, não teve o mesmo grau de dificuldade que teve o Marítimo. Portanto, isto, na minha opinião, desvirtua claramente a verdade esportiva. Quanto ao Feirense, é uma vitória muito importante e não sou advogado de defesa de ninguém, sou apenas tenho o prazer e o orgulho de ser um grande amigo do Ricardo, há muitos anos, longe de pensar que algum dia ele vinha treinar o Feirense, já somos amigos há uns bons anos, e há aqui uma coisa que eu gostava que os adeptos, os sócios do Feirense, as pessoas ligadas ao Feirense, tentassem pelo menos perceber um bocadinho, porque isto bater no treinador é sempre mais fácil, o treinador é sempre culpado, e quando se ganha é a equipa que ganha, e quando perde, quem perde é o treinador. Isto é aqui e é em todo lado, quase todo lado do mundo. O treinador é sempre o culpado quando as coisas não correm bem. Quando as coisas correm bem, são os jogadores que o ganham. Mas só para deixar esta nota sobre o Ricardo. O Ricardo Costa, como jogador do Porto, do Wolfsburgo, do Valência, do PAOK, do Tondela, do Boa Vista, não sei se me estou, do Lucerna, ele foi sempre capitão.
Ele é capitão da única equipa que o Wolfsburgo conquistou uma Bundesliga na história daquele clube. Jogava o Grafite, um jogador tremendo, um brasileiro, ponta de laço. Esse Wolfsburgo, ele sai do Porto, chega ao Wolfsburgo ao fim de meia dúzia de meses, capitão. E o que é que tem a ver? Chega ao Valência, capitão. E aquilo que o José Mourinho, quando ele chega do Porto B, do Boa Vista ao Porto B, e ele vai buscá-lo ao Porto B para fazer parte do plantel, ainda antes do ano que o Porto ganha a taça, é o líder. Ele era um líder. E um treinador de futebol, uma das maiores particularidades que tem que ter é ser líder. E eu não tenho dúvidas nenhumas, porque conheço bem o Ricardo, e acho que eu sempre vaticinei que um dia vai ser treinador, porque ele tem coisas que é mesmo de líder. E obviamente que pode falhar numa substituição, pode se enganar numa opção, vai acontecer, acontece aos melhores treinadores do mundo, acontece também a ele. Agora, tem uma capacidade de comunicação fora de série. Eu concordo com o Presidente, aquilo que ele diz na flash interview está bem dito, ponto, na minha opinião. E ele mesmo em todas, quando perde a Gui Colorosa, tem uma lucidez tremenda na forma como fala, ele tem um bom discurso, ele é um excelente líder, na minha opinião, e se o Feirense já jogou bem, é porque o treinador também já lá estava quando jogou bem. Portanto, se começou a jogar mal, a culpa não é só do treinador. Eu não estou a ilibar o Ricardo das performances menos positivas. Mas tem que ser só do treinador. Não é? Mas tem que ser só do treinador. Ele pega numa equipa com foi 20 ele que faz jogadores. as alterações que fez. Foi ele que fez as alterações Colorosa. Foi ele que fez a forma de jogar do Feirense Colorosa e com o Felgueira. E já anteriormente com não sei com quem. Sem dúvida. Não, mas antes para o campeonato, a taça, pronto, são coisas que acontecem, como acontecem a outros. Sim, a taça eu desvalorizo por completo, no sentido de não se pode Outro desvalorizar. jogo que perdemos antes do Lourosa. Portanto, nós perdemos 3 jogos seguidos para o campeonato. Eu acho que é o jogo fora. Não, foram as Chaves a empatar. Não, só perdeu Jogaram dois. com o Rezende, perderam com O terceiro jogo que está a falar é o Rezende. É a terceira derrota que está a incluir. Então, mas eu não estava, eu por acaso falei 3, mas não estava a contar o Rezende, que eu aqui há. Tinha perdido, ganham lições e empatado. Eu acho que é uma equipa. O jogo desgraçado, chamemos assim, foi com o Felgueiras. O Felgueiras foi muito mau. Aquilo parecia uma equipa à deriva, completamente à deriva. Mas por exemplo, vamos ser sinceros, de todas as jornadas do campeonato, o que o Rodrigo quer dizer é que não sei 4 jogos sem ganhar, sem aqui o empate com os Chaves, vem do empate com os Chaves. É um bom resultado e só não ganhámos, também eu disse aqui, só não ganhámos por culpa claramente do árbitro. Claro, aí sim. Mas, ou seja, é como ele toca muito nesta tecla, e eu acho que não é para se desculpar do que quer que seja, porque não quero estar a confidenciar muita coisa, porque até nem tenho falado com ele, atenção, ele nem sabe que eu estou a falar aqui na rádio esta situação. Sim, ele mais do que tentar passar a mensagem que o Vítor diz que ele pensou, que é dizer aos sócios do Feirense. Calma, é claro. Não, é um recado àqueles que o criticaram porque perdeu 2 jogos. Exatamente. É mais isso. Aqui a questão é mais... Claro. Foi os sócios do Feirense não gostaram porque estavam a sentir que estavam a ser... Era para eles aquele recado, não mas para aqueles que querem. Rodrigo, permita-me pôr aqui só uma nota. Se calhar o peso das palavras dos adeptos de Feirense é que um desses 2 jogos é contra o Lourosa. Claramente. E agora o Lourosa estando na sua eu sei que tento não passar essa mensagem, porque é porque eu sinto. O Lourosa foram 3 pontos. O Lourosa é um adversário do Feirense. Claro que sim, mas para os adeptos não é a mesma coisa. Acredito que para alguns não seja, mas se não for, quem está mal é os adeptos, não é o treinador. Quem está mal é os adeptos, porque se nós ganhássemos o Lourosa e se fosse 6 pontos, aí era capaz de estarmos tristes. Agora, ou mais tristes, estamos tristes porque perdemos, e perdemos com o Lourosa. Podemos ficar mais tristes, mas não ficámos mais prejudicados do que se tivéssemos perdido com o Torriense. Penso eu. Claro. Para fechar, E só para fechar, portanto, é uma mensagem de que ele tem sido muito lúcido no discurso, que é... as pessoas podem pensar que é uma desculpa, mas não é. É uma equipa totalmente nova, com muitos jogadores, como disse o Presidente, e bem, que é um bom conhecedor, de não conhecem a realidade de uma segunda liga, a matreirice que por vezes existe em um ou outro jogo na segunda liga. É uma equipa completamente nova, em que ele está a tentar formar uma equipa para que o Feirense faça aquilo que eu acho que são os objetivos do Feirense: estar onde está, a meio da tabela.
Estamos na reta final do nosso programa, vez mas não antes de vamos fecharmos o subir. programa, temos que então fazer a antevisão do regresso da Liga 2 e da Liga 3. Vamos começar pela antevisão da Liga 2, que começa já na próxima sexta-feira, com os jogos Torriense, Oliveirense e Vizela Felgueiras. No sábado, Sporting B, Lusitano Lourosa às 11 da manhã, Leiria Leixões, Passos Ferreira Portimonense, Académico Viseu Chaves e o Feirense Benfica B às 15h30. No domingo, encerra a jornada às 11 horas, com o jogo Farense Penafiel. Peço então agora uma pincelada um pouco mais breve, mas Américo Teixeira, vamos começar por si. A antevisão desta jornada será a jornada 8. O Porto B já jogou, recebeu e venceu o Marítimo, foi um dos jogos que analisamos. Um jogo de grande responsabilidade para o Lourosa, porque vai defrontar o líder da segunda Liga. Mas eu gostava, portanto, de salientar uma coisa. O ano passado foram as equipas que subiram à segunda Liga que se vão defrontar. O primeiro e o segundo classificado. Curiosamente, o Lusitano de Lourosa, esse jogo, perdeu no primeiro jogo, portanto, da fase final. Um jogo uma sexta-feira às 3 da tarde. Obrigado. E É verdade. foi, na minha opinião, dos melhores jogos que o Lusitano de Lourosa fez. Às 3 E ou às por- 2 da tarde, já nem me recordo, foi assim no horário. Às 3. E provavelmente foi de facto, portanto, o jogo que fez com que o Lusitano de Lourosa tivesse, portanto, depois se juntado e feito de facto um final de campeonato extraordinário. Eu espero bem que desta vez, portanto, o Lusitano de Lourosa não perca, que ganhe, porque se ganhar fica de facto, portanto, enfim, numa posição, enfim, para já mais tranquila. Rodrigo Nunes? Acho que é um jogo de tripla, o Lourosa, ou seja, o Sporting Lourosa, não pela qualidade das equipas, mas por ser uma equipa B. Acho que o Sporting está melhor que o ano passado, jogadores mais experientes, mais habituados a estas andanças, alguns que já passaram pela equipa principal. O Lourosa também está melhor, tem uma equipa mais madura, mais consistente. Vai ser um bom jogo e, como disse, será um jogo de tripla, não pela baleia dos dois, não porque são muito iguais, mas porque as equipas B também vai depender da inspiração, vai depender dos jogadores que o treinador do Sporting meter, daqueles que não forem à equipa A, por isso o resultado que for logo se falará na segunda-feira. Em relação ao Feirense, mais uma equipa da segunda B, no fundo, da equipa B. equipa B, mais o mesmo discurso, com a vantagem para o Feirense, que está a jogar em casa e que o Benfica ainda não ganhou a ninguém. Mas o histórico do Feirense com as equipas B do Benfica No Seixal tem em 11 jogos no Seixal e um já no Estado da Luz. O Feirense ganhou 10. Em casa, dificilmente ganha a equipa B do Benfica. Vamos esperar que seja domingo. Vamos esperar para ver então quem é que será o vencedor, se vamos ter a queda dessa malapata, Xavier. É um bocado o que diz, tirou umas palavras, porque se fosse no Seixal já estava a 2 no Totobola, o Feirense ganhava o jogo. Mas eu, no sábado, os adeptos do Benfica ficam chateados comigo, mas eu, sábado, vou torcer pelo Feirense, porque as equipas B, a mim, honestamente, só servem para formar jogadores e para que os jogadores cresçam num patamar na transição júnior a sénior, e para isso acho que o campeonato sub-23 e o futebol inglês é um excelente exemplo do que eu estou a dizer. No futebol inglês há um campeonato mesmo de sub-23 com os principais clubes portugueses, ingleses, em que em Portugal nós temos uma liga revelação, lá os sub-23. Não faz sentido nenhum. Faz sentido as equipas B estar aqui exatamente, não faz sentido. O Marítimo, o Porto, não deve haver quem manda no Marítimo, porque vir fazer um jogo ao Porto num defeso da equipa principal, Exatamente. os sócios do Marítimo haviam de esperar pelos dirigentes do Marítimo e não os deixar descer do avião, ficar lá no avião. Não faz sentido. E era importante que essas equipas B saíssem, mas portanto, no sábado, lá para as 2h30, para fazer horas, não sei se vai estar muita gente, mas vou votar aqui perto da Câmara, que é onde se pode votar nas eleições para o Benfica. Para o Benfica? As eleições do Benfica são sábado. E eu, como sócio do Benfica, vou votar, exercer o meu direito de voto, mas depois vou... Já sabes em quem vais votar? Já. Não é secreto. E depois venho
ao Marcolino, ver o Feirense, e espero que o Feirense ganhe ao Benfica, porque o Feirense depois, a meio da semana, já ganhou o seu jogo. Portanto, o Feirense não ganhar ao Benfica, são 2 jornadas em que já não faz pontos, porque já fez os pontos com o Penafiel. Portanto, convém o Feirense ganhar, que é para ficar solidificado na posição. Curiosamente, acho que o Lourosa poderá passar mais dificuldades até do que passou o ano passado. O ano passado podia ter ganho o jogo. O Lourosa jogou muito bem em Alcochete o ano passado, mas Foi dos melhores jogos. Mas estou um bocado surpreendido com a qualidade que o Sporting tem demonstrado na segunda Liga, que não é fácil, sendo uma equipa B, mas vem com a maturidade de um ano, no ano passado o Sporting desportivamente teve na sua fase menos boa, em que havia menos jogadores na transição até para o Rui Borges. Muitos miúdos da equipa B tiveram que ir à equipa A, e hoje isso está a dar frutos, porque eles cresceram muito enquanto jogadores, e está-se a ver pela tabela classificativa. Portanto, vão ser 2 jogos em que era importante eles somarem pontos, quer o Lourosa, quer o Feirense, para fazerem um campeonato como todos esperamos, que seja tranquilo. Um campeonato tranquilo é o que se espera. Vítor, qual é que é a antevisão da Liga 2? Olha, não tenho muito mais a acrescentar, esperando efetivamente que o Feirense ganhe ao Benfica. Não estou a conseguir perceber esta perspectiva do Xavier, de que vai votar no Benfica e depois vai apelar Não, porque não me interessa o Benfica ao ver, Feirense ó, que Vítor. ganhe o jogo. Prefiro que o Feirense... concordar com o José. Prefiro que o Feirense não deixa com o Benfica. O Xavier tem vários amores. Se me disserem assim, Benfica-Feirense, Benfica B-Feirense, quem é que queres que deixe? O Benfica B. Prefiro, no meu conselho, se me disseres São João de Ver, Benfica B, para descer à terceira Liga, se o São João de Ver estivesse na segunda Liga, São João de Ver. Claro. Opa, Pronto, para que é que eu quero o Benfica B na equipa? Diz-me, o Benfica B... Estamos todos de acordo. Sou contra, liminarmente, qualquer equipa B fazer parte deste campeonato. Portanto, eu queria que os que descessem fosse o Porto, o Benfica e o Sporting. Estamos todos de acordo sobre isso, mas eu acho que o Feirense vai ter um jogo Aqui bastante... a lógica, permite só dar uma nota, é que aparentemente que esteja lá uma equipa B é bom para os outros clubes ter lá as equipas B. Acabaria a ser com todas. Claro, eu queria que acabassem todas. E o Xavier também não vai botar no Benfica, vai botar no Rui Costa. Não é no Benfica. Pois. Não vou botar no Benfica B, vou botar no Benfica. Eu acho que este jogo do Feirense contra o Benfica B é um jogo traiçoeiro. É um jogo traiçoeiro, porque o Benfica ainda não ganhou esta época. O Feirense a jogar em casa, bem de uma boa vitória. E portanto eu acho que é um jogo traiçoeiro. As hostes do Feirense têm que estar bastante alerta sobre isso. Quanto ao Lourosa, vai ter efetivamente um jogo muito difícil em Alcochete, mas também aquela equipa, ou o clube está habituado a se transcender nos jogos mais difíceis, e portanto espero que vão a Alcochete ganhar. E eu dizia aqui na derrota de Lourosa em Alcochete na época passada que ninguém fica contente com a derrota, mas podia ter sido a derrota que iria dar um rumo diferente ao trajeto de Lourosa, e é verdade que na altura foi criticado, não há derrotas morais, mas a verdade é que o Lourosa a partir daí mudou o rumo. E portanto, de resto, nada de extraordinário creio que vai acontecer, mas alerto, se me permitem, esta questão do Feirense-Benfica, que acho que é um jogo muito traiçoeiro e que espero que o Feirense assuma o compromisso de ganhar e que advente de campo com esse espírito de querer ganhar. Deixa lá para fechar. Bem, compromisso todas as equipas têm de vencer, isso é perfeitamente normal. O Luciano Lourosa vai agora ao Sporting B, a próxima deslocação do Feirense é curiosamente também ao Sporting, até podem fazer um scouting conjunto para verificarem, mas aquilo que me oferece dizer é o seguinte... Então, o Feirense tinha 2 jogos seguidos fora. É porque já jogou com... Benfica B, depois era Benfica B, era Penafiel e Benfica e Sporting. Portanto, vai agora ao Sporting. Eu gostava eu corroboro aquilo que disseram. Aliás, há uma velha máxima no futebol, principalmente com alguma qualidade, que é o caso do Benfica B. Quando uma equipa não está sem ganhar, alguma vez vai ganhar. E está muito mais perto de ganhar do que aquilo que as pessoas pensam. Está muito mais perto de ganhar. Mas, obviamente, a qualidade, independentemente da classificação, a qualidade do Benfica B é sempre de desconfiar. Não sei como é que vai estar o tempo.
também, se tiver Já não solto fim de semana. se tiver um assim. tempo como foi esta semana, o futebol é algo complicado, mas de qualquer maneira acho que temos aqui 2 bons jogos para verificar. A coincidência do Lourosa jogar com a equipa B e o Feirense também jogar com... E o Benfica via com o Lourosa, com 10, conseguiu virar o resultado. Ou melhor, não virou o resultado, mas estava a perder e empatou. É uma grande exibição. O Benfica via não é O assim tão Benfica- fácil o Benfica, como a classificação O apresenta. Benfica, apesar de não ter resultados, e que teve aquele resultado histórico, não é? Contra 9, perder o jogo contra o Portimonense. E um jogador na baliza. E um de jogador campo na baliza. Na segunda parte. Portanto, é uma coisa quase surreal. Surreal. Mas a mim, eu tenho grande curiosidade. Eu só tenho medo é que eles vêm corridos. Aí é que eu fico preocupado. O senhor ainda vai falar. Aquele Rio, com o Rio Castro. Vai lá, o Mister é o único que ainda compreende. vou ouvir falar do Rio, tal e qual como o João Neves. Agora o João Neves lembra-se daquilo que falou. Ai, muito a ver. Não tem nada a Aquilo ver. que eu disse aqui, que o João Neves era o João Moutinho, Mas que ia eu não ser estou a dizer que superior ao você está João errado. Moutinho. Eu não estou a dizer que E você está errado. mas o senhor naquela altura estava errado em relação ao João Neves. Errado como? Que não lhe dava. O miúdo saiu aos 18 anos, o que é Não- que não lhe uma dava pessoa aos devido valor. 17 vai dizer do miúdo? Mas eu, em relação ao Riso, acho que. ele vai Agora falar. pareceu-me o Vitor a falar. Não. Eu bem dizia que aquela derrota foi o que Mas aconteceu. vou-lhe dizer E- uma coisa. E por isso é que falou nisso. O Riso ainda vai Mas ser. pode ser a exceção da regra. Vamos ao Feirense e ao Lourosa. Vamos ao Feirense. Eu acho que são 2 jogos com um grau de dificuldade, principalmente por aquilo que é a maneira de que a juventude joga. Eu não sei que tipo de Sporting vai existir, também não sei que jogadores é que podem, também não sei qual é o calendário das equipas Eu principais. até hei de jurar já agora que o João Neves nunca jogou na equipa B do Benfica. Jogou, sim, senhor. Passou do Júnior já para o Não, sério. não, jogou. Mas jogou já estava nos sérios. Não, jogou e foi foi pouco tempo. foi o Roger Schmidt, por acaso. Foi buscar o pai em novembro. Foi em novembro. Mas aquilo que eu queria dizer é que tanto o Lusitânia como o Benfica têm graus de dificuldade diferentes, sendo que o Feirense tem aqui uma janela de oportunidade de fazer... O João Neves faz 11 jogos no Benfica B. Sim, faz. Ele vai logo no início da época, em outubro, novembro, para equipar. Ainda no Sempre outro a titular. ainda no outro dia estive a falar com o delegado do jogo que fazia o João Neves, que ele usava os calções muito para cima. Ele tinha aquela ideia por ali e dizia que aquele era o melhor jogador. Aqui a grande curiosidade também que eu estou aqui a falar... Eu espero é que não esteja nenhum familiar do João Neves a ouvir. Você comprou o Rio João Neves e eles devem estar todos muito chateados consigo. São incomparáveis. É uma nada. coisa, quem tem A malta pensava que vinha ao Maradona. quem aqui, tem está a jogar, ideia jogar. de comparar o Messi ao Cristiano Ronaldo, que é um dos piores O problemas. João Neves faz 4 jogos a titular, 7 Ele jogos faz um como dragamento suplente. do Exatamente, jogador do- até é suplente foi. Não, Mas não até. Barreu aqui de E tudo. estou bem dar-me razão. Até o Ribas. Eu perguntei, não foi por acaso. Até o Ribas. 7, não foi. Sim, até mas- jogou 4 a titular e 7 a suplente. Mas vamos O nós treinador da equipa B do Benfica não é humilde com 17 anos, devia ser quanto ele tinha quando jogou para a equipa B. Se pode. Mas há coisas assim, Pronto. Presidente. E isto é Eu sei que o senhor tantas coisas. está a confirmar. Eu aquilo digo, que eu o estou a dizer. Feirense foi jogar ao Seixal com equipas B do Benfica, que no ano, já alguns jogadores que lá estavam no ano a seguir estavam no Manchester United. Exatamente. E no o Manchester Bernardo City. Silva e tudo. E no O Manchester Rubem City. Dias, por exemplo, não tinha grande expressão até na equipa B, não era aquela expressão toda. Exatamente. Não tinha. Mas aquilo que eu acho que era um jogo de uma janela de oportunidade muito boa para o Feirense, para fazer dupla vitória, assim como a Lusitânia manter a bitola, até porque, volto a dizer, isto entra agora aqui num patamar interessante. Mas passarmos um bocadinho, temos que mas passar. queria fundamentalmente falar das equipas que jogaram para a taça. E algumas equipas, umas que tiveram sucesso, outras que não tiveram sucesso, mas tiveram umas tais menções honrosas. Eu vou deixar as menções honrosas porque acho que se é falar de quem perde, mas que joga bem. Mas o Passos Portimonense, tenho grande curiosidade em ver aquele jogo, em saber como é Mantém o passo já mesmo. se mantém. O Torriense Oliveirense tinha aqui É o eu. mesmo jogo. É Torriense Oliveirense, é o mesmo jogo. Também é uma curiosidade taça, é incrível. extraordinária. E o Académico Viseu Chaves, que é um jogo de cartaz. Vamos também fechar com a antevisão da jornada 8 da Liga 3, com jogos no sábado de São João de Ver Braga B, às 15h30, ainda o Marco Trofense e o FAF Vitória de Guimarães B. No domingo teremos o Amarante Paredes e o São Joanense Varzim. Vítor, começamos por ti, inevitavelmente.
Sim, é um jogo muito difícil contra o Braga B, como já se sabe, o São João de Ver trocou o treinador. Já temos treinador substituto? Eu creio que uma equipa liderada por uma SAD, naturalmente que quando alguém sai... No fundo já não quer dizer, é em isso? poucas horas, portanto, creio que não se tomam decisões precipitadas em nenhuma estrutura destas, portanto, acredito que quem lidera o clube já salvaguardou essa questão. Vítor, o Mourinho foi contratado à noite, de Isso madrugada. isso é o que vem cá para Não foi fora. em agosto, Isso foi isso é o Mourinho estava contratado em agosto. em julho. Em julho, Bom, exatamente. mas seguimos em frente. Coisas da bola. Atenção que o presidente do Fenerbahçe é nosso ouvinte. Exatamente. Não vamos colocar-nos em situações. É a Pronto, família mas dos Ferreiros, é o presidente do Fenerbahçe. Mas é de facto é um jogo que 3 semanas depois do campeonato nós vamos voltar à Liga 3, com esta situação de que trocámos de treinador, portanto o novo treinador vai agora pegar na equipa. Não sei se vai seguir aquilo que eram as pisadas do Mr. Pedro Lombra, e um obrigado ao Mr. Pedro Lombra pelo que fez. Fica na história que nos salvou, ou que ajudou a salvar o Sporting Clube São João de Ver a manutenção na época anterior. Portanto, foi com a entrada dele que nós depois conseguimos manter-nos na Liga 3. Portanto, obrigado ao Mister e boa sorte a quem chegou ou quem está a chegar. E, portanto, é um jogo que é uma caixinha de surpresas, mediante aquilo que o novo treinador olhar para a equipa e que decidir implementar. Para nós é um jogo muito importante. Nós estamos a 2 jornadas do fim da primeira volta deste campeonato. Temos só 4 pontos, precisamos somar pontos e eu acredito que aquela equipa onde existe qualidade, onde existe muito querer, precisa de ganhar no jogo para mudar o clique, porque nós nos últimos 3 jogos do campeonato tivemos lances que podíamos ter marcado, lances de baliza aberta, penaltis e, portanto, olha, no próximo jogo da Liga 2 vamos ter 2 pontas de lança ex-São João de Ver, um do Portimonense e outro do Passos Ferreira, o João Vitor e o Tâmbulo, 2 ex-São João de Ver. Tanta falta nos fazem essas 2 pontas de lança no plantel atual. E, portanto, é uma caixinha de surpresas. Espero que a equipa, e acredito que a equipa, também é normal que isso aconteça, quando muda o treinador, há uma janela de oportunidade diferente e espero que o Mister que vai ser contratado que possa mexer com aquelas cabeças, que dê uma maior motivação, uma maior confiança e que a primeira vitória do campeonato seja já no próximo sábado. Agora peço-vos inicialmente sejam muito sintéticos, 30 segundos a cada um. Xavier, comece por ti. Jogo difícil para o São João de Ver. O novo treinador, se for apresentado, se já der o treino amanhã, vai ter 4 unidades de treino para preparar a equipa, portanto não é muito. Se for um treinador muito conhecedor do São João de Ver, ou se for um treinador que tenha estado atento à Liga 3 e que perceba um bocadinho da Liga 3, não terá tanta dificuldade. Se é um treinador novo, um treinador que vem de uma realidade diferente, não faço ideia quem será, vai ter mais dificuldades. Mas mesmo que seja um treinador muito conhecedor, é um jogo difícil, vai jogar contra o segundo classificado. O Braga é sempre uma excelente equipa e o São João de Ver, é como diz o Vítor, tem que fazer pontos, tem que se fazer pela vida, e o São João de Ver tem aqui uma grande oportunidade com a entrada de um novo treinador. Se ganhar ao Braga, podemos ter aqui, quem sabe, um empurrão para que o São João de Ver comece a ganhar pontos e ainda possa, quem sabe, porque a diferença é que o São João de Ver é o último, mas está a 5 pontos o terceiro. Portanto, isto é um campeonato que está muito equilibrado este ano, ao contrário do ano passado, em que havia 2 ou 3 equipas que estavam lá para trás completamente arredadas da discussão. O São João de Ver, apesar de só ter 4 pontos, as equipas estão lá em cima, não estão tão destacadas e nunca sabe se o São João de Ver ainda pode fazer. Bem, uma jornada muito interessante. Claro que para o São João de Ver, para além daquilo que é a normalidade dos calendários, daquilo que é tudo o que tem vindo a passar até aqui, está sempre à procura da primeira vitória. É o desafio
qualquer vitória é sempre importante, e para o São João de Ver ainda mais, este desafio ainda tinha um sabor especial, porque é contra uma equipa forte, agora há uma mudança técnica, não sei qual é a ideia que poderão implementar. Estranho, sinceramente, isto honestamente eu tenho que dizer, e é aquilo que eu penso, estranho que um jogo para a taça tenha motivado uma mudança técnica, em virtude que acho que não é muito apropriado, porque senão é quase dizer que o São João de Ver não podia perder com o Famalicão. Dá a sensação disso, não é? Quando há mais tempo para trabalhar, acho que o novo técnico, por exemplo, que como ali o Vítor mandou a boca, provavelmente, do José Mourinho, não sei se o novo técnico precisava deste jogo para observação do São João de Ver, mas de qualquer maneira queria também sublinhar o São Joanense Varzim. O São Joanense está a fazer uma época extraordinária. Américo Teixeira? O São João de Ver, concordo de facto com o Xaló, acho que não é normal a despedida de um treinador de facto que perdeu contra uma equipa da primeira divisão. Eu vi a primeira parte do São João de Ver, que estava 0-0, e gostei do São João de Ver da primeira parte. Acho que tem lá de facto 2 jogadores ou 3 de grande qualidade. Um deles é o defesa central, um senhor chamado Washington. Tiro-lhe o meu chapéu porque de facto é um belíssimo jogador. Não vi a segunda parte por causa do Famalicão. Eu vim embora por causa do Famalicão, porque achei de que o Famalicão é uma equipa da primeira divisão que até joga bem quando os vejo na televisão, e aquilo foi uma coisa horrível. O Famalicão foi horrível. Pronto. O São João de Ver não deixou que o Famalicão praticasse o seu futebol. As narrativas é como a gente quer. Eu ia começar de outra forma, mas o Vítor disse isto e eu vou começar lembrei-me de começar assim. É estranho a administração mandar o treinador embora. Se eles era mão de treinador, nessa tua observação, que estavas a ver o jogo, o São João estava a deixar o Famalicão jogar e ao fim o treinador foi embora. É estranho. Mas eu não ia falar nisso, mas foi exatamente pela tua observação que me lembrei disto. Não, o que se leva desta decisão da administração do São João de Ver em despedir o treinador, em mudar de treinador, é que acha que tem melhor equipa do que aquilo que os resultados espelham na classificação. Se for assim, e se realmente for isso verdade, nunca é tarde para mudar. Se for para mudar para melhor. E se mudar, o São João de Ver começa a ganhar, que bem precisa. Não digo que seja para ir à fase dos primeiros, porque isso cada vez é mais difícil, apesar de ainda ser matematicamente possível, mas pelo menos que faça um campeonato, e se calhar vamos dizer isto muitas vezes ao longo desta época, faça um campeonato como a Sejunense. Vamos fazer então agora as notas finais para terminar o nosso programa, mas hoje tenho aqui uma pequena nota final para dar eu em primeiro, porque estive aqui a tentar confirmar com alguns dados, ou seja, foi adiantado no primeiro programa, na primeira parte, que teria havido aqui uma influência por parte do delegado ao jogo na terceira eliminatória da taça entre o Sporting de Espinho e o Santa Clara, ou seja, na moeda ao ar para as nacionalidades, terá ganho o Sporting de Espinho a baliza para onde queria fazer a marcação das nacionalidades e escolheu a baliza onde estavam os desnorteados, permita-me só dar a nota, por favor, os desnorteados, que é a claque do Sporting de Espinho. Portanto, os guarda-redes iriam defender nessa baliza. Pela informação que foi adiantada aqui na primeira parte do programa, teria sido essa decisão que teria sido validada por parte do delegado da Liga de não conceder a marcação para essa baliza, mas sim para a baliza contrária onde não havia público. Portanto, eu estive aqui a confirmar, portanto, a fonte que me confirmou é uma fonte fidedigna, que terá acontecido isso mesmo efetivamente. Portanto, o Sporting Espinho venceu a moeda ao ar, escolheu a baliza, mas o delegado do jogo da Federação não terá autorizado que se marcasse para essa baliza. Portanto, essa só dar fonte esta nota. que te deu essa nota Não interessa qual é a fonte, estou apenas a avançar uma informação. Vamos então às notas finais. Não é possível protestar o jogo, Espinho. Isso já não sei, estou apenas a dar uma nota. Não, foi falado no primeiro programa. Não pode ser considerado um erro. Terminou em suspense. Permite ao Espinho protestar o jogo e não acho que o protesto tem que ser feito na altura também. E reprimição do jogo. Vamos agora acelerar. Vamos para as notas finais. Quem decide é o árbitro, Xavier. acho que não é o delegado.
Olha, as minhas notas finais, eu sabia que nós não íamos falar, não era temática do programa, mas revelar aqui alguma insatisfação em relação à nossa seleção nacional. Nos últimos 3 jogos ganhámos 2 jogos no último minuto e agora não conseguimos ganhar a Hungria em casa. É uma nota de alerta para a seleção que nós temos que começar a jogar mais futebol e a ganhar de forma mais convincente, porque já estou, como diz o Presidente, nas análises que fazia. Isto, quando apanharmos os tubarões, não sei o que é que vai ser desta seleção, só se for como ao costume. Nós às vezes com os tubarões agigantámos-nos e ganhámos, portanto, não sei. É uma nota final um bocado de Já alerta. vai estar o Mourinho. Ele é burrinho. Na minha segunda nota final, desejar como sócio do Benfica que no próximo sábado corra pelo melhor, não me acredito, principalmente quando saber os resultados, que aquilo vai ser um bocado confuso, quem perde não vai aceitar, quem ganha se calhar não vai saber ganhar, não sei se há uma segunda volta, mas a minha perspectiva e o meu desejo enquanto benfiquista, isto é um número que eu vou lançar, pois chamem-me maluco para a semana, mas eu acho que nós vamos ser 100 mil pessoas a votar, o que é uma coisa completamente absurda. Estão 255 mil sócios inscritos e eu tenho a certeza, principalmente aqui admito, que o Benfica Arouca vai ajudar. Portanto, se forem 40 mil pessoas para Benfica Arouca durante o dia vão votar e isso ajuda a que o voto também seja de um número superior. Sim, tem 70% de abstenção, se for estes valores. Exato, mas o meu número são 100 mil votantes. Sim, se isso acontecer 70% de abstenção num país destes, é uma coisa completamente surreal. A minha última nota, vou mesmo terminar, porque tenho tido muitas pessoas que me têm ajudado, que me têm dado palavras de incentivo. Mandar mais uma vez um beijinho à minha esposa e à minha filha, porque hoje foi o primeiro dia de escola da minha filha. Ela lá conseguiu ir para a escola, está a recuperar bem. Merece essa nota final. Alberto Teixeira. Não, é rápido, portanto é para o Dylan, que de facto, portanto, outra tem-se vez? demonstrado. Você parece um outro ciclismo. Alberto Teixeira. É rápido, é o Dylan que de facto merece mais um golo, portanto é de facto fantástico, está a fazer uma época extraordinária, que continue, eu nem que tenha que dar-lhe 10 notas finais, se ele marcar, lá vai a nota final. Mas hoje não vai ver ciclismo, quero Vítor. Ora bem, eu queria dar os parabéns à patinagem artística de São João de Ver. Este fim de semana decorreu o torneio Roll Masters na modalidade e nós tivemos vários campeões, vários primeiros lugares, vários segundos lugares e, portanto, e também terceiro, mas temos vários primeiros lugares e segundos. Últimos é que não tiveste. Parabéns à modalidade, parabéns às atletas, parabéns aos seus técnicos. Portanto, a patinagem artística em São João de Ver a dar show por este país fora. Francisco Saló? Eu queria dar a menção honrosa aos clubes que foram eliminados da taça, porque muitas vezes só se fala dos vencedores. Espinho, Passos de Ferreira, Lamas, Bragança, Amarante e Belenenses tiveram uma excelente participação na Taça de Portugal, apesar de serem derrotados. Também, como nota final e a última, é precisamente o Benfica, na verdade, é um clube que tem uma dimensão muito grande e portanto, espero que tudo corra dentro da normalidade. Até não podemos fazer, vai ver. Não, hoje não vou falar de ciclismo, nem do Feirense, vou falar do Benfica. Aproveito. É nota final. É rápido. E dizer ao Xavier que vão muitos benfiquistas votar, mas quem vai ganhar é o Rui Costa. Por isso os sportinguistas não vão votar, senão também votavam no Rui Costa. Portanto, Lisboa vai estar a 100% satisfeita com a vitória do Rui Costa, porque se os sportinguistas quisessem escolher um presidente para o Benfica, ou era o Rui Costa e depois a seguir era o Noronha. Proença é que não era, Proença está a fazer são os dois muito bons. Está fechada a nota final? Conseguimos então, muito obrigado. É um privilégio enorme estar convosco todos. Estou a brincar. É um privilégio enorme estar convosco sempre todas as segundas-feiras. Terminamos mais um Sintonia de Ataque. Regressamos na próxima segunda-feira com o Sintonia de Ataque. Na primeira parte olhamos para os campeonatos da São Paulo e Aveiro e para o Campeonato de Portugal. Na segunda parte olhamos para a Liga 3 e para a segunda Liga, sempre com agora, a partir das 18 horas, o seu Desporto em Sintonia, onde fazemos a revisão daquilo que aconteceu no panorama desportivo no nosso concelho, no nosso distrito e na nossa região. Continuação do excelente final de tarde, início de noite, sempre na companhia da sua Rádio Sintonia. Boa noite.